Queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor tem me concedido. Agradecer aos pastores, aos líderes da igreja, que têm confiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 18. Quando o pastor Henrique me chamou para estar pregando, me dando o tema, eu queria falar de um personagem. No momento que ele me falou, eu já pensei nesse personagem. E ao estudar, meditar na palavra do Senhor, o Senhor me deu outra direção, na qual eu aprendi muito. Tive uma visão diferente da qual eu tinha antigamente. Gênesis 18, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se Abraão, perguntou: será que vai destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela que se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se encontrar ali 45. E Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor, se eu continuar a falar e se houver ali apenas 30. E o Senhor respondeu: não o farei se encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? E o Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, e se por acaso houver ali apenas 10. E o Senhor respondeu: não destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Oremos um instante. Senhor Deus, maravilhoso e bendito, a Ti seja dada toda a honra, glória e louvor. Te agradecemos, Senhor, pela leitura da sua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor possa preparar os nossos corações, Senhor, a nossa mente, para que nossos ouvidos, para que nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, meu Pai. Não de mim, Senhor, mas da parte de Ti, para falar com a sua igreja, porque só o Senhor é Deus que conhece os nossos corações, conhece o nosso dia de amanhã e sabe, Senhor, que nós precisamos de Ti, meu Pai. Continue, Senhor, ministrando no meio de nós. Acha, Senhor, liberdade aqui. Sabemos que o Senhor já faz presente desde o início deste culto, meu Pai. Então, continue manifestando no meio de nós. Não permita, Senhor, que distração, Senhor, que sonolência venha impedir de nós ouvirmos, Senhor, a sua voz, de nós ouvirmos o que o Senhor tem para nós esta noite, meu Pai. Continue, Senhor, ministrando em nossos corações, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, contexto anterior a isso foi quando o Senhor prometeu a Abraão que ia dar o filho. Ali o Senhor enviou os anjos, falou com Abraão que ali dentro de um ano voltarei e te darei filho, né? Os irmãos conhecem a passagem, né? Sara ouviu, riu, né? Que falou: nossa, nós já somos velhos. Esse foi o contexto anterior. Aí, a partir daqui foi onde nós lemos. Passou esse momento, esses anjos foram até Sodoma, aonde que estava designado para
o que nós lemos aqui, para ver se essa cidade realmente, o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas, se realmente era ruim mesmo, né? Nós lemos aqui. E já de início, nós vemos um posicionamento de Abraão. Abraão não era de lá, mas quando ele ouviu, o Senhor falou para ele que iria destruir aquele lugar, né? Abraão, ele num momento ali de compaixão, ele começou a interceder. Sabemos que teólogos entendem que essa aqui é a primeira vez que alguém confronta Deus numa decisão. Não ir contra Deus, mas confrontar o Senhor numa decisão. Nós lemos aqui que Abraão começa a perguntar ao Senhor se por ali houver alguns justos. Antigamente, eu tinha entendimento dessa palavra que Abraão estava orando pelo povo, por misericórdia e amor pelo povo. Mas, estudando, não foi isso. Abraão orou para que o Senhor fizesse justiça. Nós lemos aqui que ele fala de se ali houver justos. E ele diz que se o Senhor vai retribuir, ali tem os injustos e os justos. Então, os justos vão pagar pelos injustos? Era isso que Abraão queria dizer. Senhor, ali tem os injustos, sim. Mas se ali houver justos, o Senhor vai destruir aquele lugar por causa desses... vai prejudicar os justos por causa dos injustos? Né? E começa um debate entre Abraão e o Senhor. E o Senhor vai falar, não, se eu ali encontrar 50, eu pouparia a cidade por amor aos 50. Né? Ele continua orando e intercedendo. E se por ali não houver 50, falta 5? Ele falou, não, eu pouparei. E foi assim até 10. Né? E o que nós aprendemos aqui inicialmente é o zelo de Abraão pela justiça de Deus. Porque ele procura ver em Deus que ele faça justiça. Não que o Senhor estava sendo injusto, mas também ali o Senhor ensina e mostra para Abraão que ele não destruiu porque ele quis. Ele destruiu porque o Senhor é um Deus justo, de justiça. Se ele destruiu aquele lugar, como nós vemos adiante, foi porque ali não se encontrou, nem sequer 10. Né? Nem sequer 10 justos. Né? Nós vemos também que Abraão, num ato de compaixão também, pensou em seu sobrinho que morava lá. Né? Porque ele sabia que ele também estava lá vivendo naquele lugar. Né? Mas, pela graça e misericórdia do Senhor, mais para frente nós lemos que, quando esses anjos chegaram lá, Ló procurou recebê-los, né? E depois do episódio, ali daqueles homens daquela cidade que queriam agredir esses anjos, aqueles anjos pouparam a vida de Jó. E falaram, pega a sua família, a sua parentela e some que nós vamos destruir esse lugar. Né? Então nós vemos ali o amor de Deus para com o sobrinho de Abraão, Ló. Ou seja, o Senhor poupou gente lá. O Senhor poupou gente, não poupou o lugar, porque realmente as pessoas ali eram terríveis e perversas. Né? Então, nós temos como ensinamento de que devemos interceder, porque aqui Abraão ele intercedeu para que o Senhor fizesse justiça. E o Senhor fez justiça. Porque acredito que se ali houvesse realmente 10 justos, o Senhor não é homem para que minta, ele teria poupado aquele lugar. Mas, infelizmente, não houve. Né? Então, nós devemos sempre estar orando também pela nossa nação, pelo nosso país, pela nossa cidade, porque o Senhor, a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, né? Mas não devemos brincar com o Senhor. Né? Não é só porque o Senhor é misericordioso que nós devemos fazer as coisas de qualquer jeito. Né? No dicionário, diz que o significado da palavra intercessão. Diz assim, ação de interceder, de pedir ou de solicitar algo para outra pessoa. Uma tradução do hebraico dessa palavra significa luta, violência, choque de... Irmãos, nem eu entendo minha letra. Choque de confronto. E outro significado, colocar-se entre orar e suplicar. Ou seja,
Interceder não é quando nós oramos por nós, é quando nós oramos uns pelos outros. Nós oramos pela nossa família, nós oramos pela nossa igreja, nós oramos pelos nossos pastores, nós oramos pelos nossos patrões também, quando nós oramos uns pelos outros, né? Glória a Deus. Aqui, eu creio que eu não consigo ser como Abraão, porque quando o Senhor fala alguma coisa, eu não consigo ser. Eu falo assim, não, Senhor, assim não. Eu sou uma pessoa diferente. Quando o Senhor fala algo, eu falo sim. Mas Abraão foi ousado para que o Senhor fizesse justiça, né? E o Senhor mostrou para Abraão que ele estava sendo justo, sim. Parece até assim, difícil assim, né? O Senhor vem e fala assim, pô, destruir todo aquele lugar. Se a gente pensa, nossa, esse Deus é mau. Não, o Senhor não é mau. Ele é justo. É totalmente diferente de ser mau, né? Porque se o Senhor não fosse justo, nossa, o que seria de nós? Aqui em 2 Samuel, nós temos outro exemplo de uma pessoa que também, após receber um decreto do Senhor, intercedeu. 2 Samuel 12, 16, nós vemos Davi, passagem muito conhecida. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Quando Davi pecou e Natã veio apresentar ele e mostrar para ele que ele estava errado, Davi se arrependeu ali do seu pecado. E naquele momento o profeta fala, você não morrerá, mas certamente a criança morrerá. E nesse momento, a partir desse decreto do Senhor, Davi falou, não quero que seja assim. E essa palavra que nós lemos, na qual Davi ele começou a orar e suplicar, interceder pela criança. Nós vemos aqui que o Senhor já tinha decretado que ia fazer algo, mas mesmo assim, num ato de amor pela criança e de fé, Davi orou ao Senhor. Assim, Senhor, mude, Senhor, tenha misericórdia, fui eu que pequei, não foi a criança, né? Mas o Senhor não foi mal neste momento também, o Senhor foi apenas justo, para mostrar que com o Senhor, e principalmente quando a gente está em confiança, né, em cargos assim, de confiança do Senhor, nós temos que ter mais zelo mesmo, pela palavra dEle e pela uma vida cristã, né? Isso possa nos ter como ensinamento, né? E mais adiante, nós vemos lá no Novo Testamento, uma intercessão do próprio Cristo, Lucas 22, vamos ler a partir do 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Aqui é o próprio Cristo intercedendo por Pedro, para que a fé dele não desfaleça, para que ele continue sempre tendo fé. Nós também devemos, sim, orar, para que nossos irmãos tenham mais fé. Quando nós encontrarmos um irmão que parece que ele está abatido, parece que ele está sem fé, nós devemos orar ao Senhor. Senhor, aumente a fé do nosso irmão. Senhor, dê mais fé para ele, né? Porque nós também já passamos por isso. Chega um momento em nossas vidas que nós não temos fé. Em alguns momentos, algumas circunstâncias que é apresentada diante de nós, em alguns quadros. Mas devemos ser como Cristo. Senhor, aumente a fé. Aumente a fé do meu irmão, aumente a fé do seu filho. Glórias a Deus. Devemos também, irmãos, Efésios 6, 18, ora em todo tempo, no Espírito, e com todo tipo de oração e súplica, para que isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, devemos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, assim que o Senhor espera de nós. Aqui é Paulo ensinando os Éfesos. Também devemos orar pelos nossos inimigos, sim. Lá em Mateus 5, essa é a parte mais difícil, né, irmãos? É orar por aqueles que nos aborrecem, é orar por aqueles que nos perseguem. Esse é o mais difícil. Mas o Senhor espera isso de nós também. Mateus 5, 44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Ou seja, nós devemos sim orar pelos nossos inimigos também, para que o Senhor venha mudar, né? Nós não devemos apenas orar por nós, mas devemos principalmente
interceder uns pelos outros, né? Devemos também orar pelos nossos amigos. Jó 42:10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Que anterior a esta palavra é a oração que o Jó faz aos seus amigos, que estavam acompanhando o sofrimento dele. E ele, por misericórdia e compaixão, intercedeu pelos seus amigos, né? E aqui nós vemos a resposta do Senhor, né? Ou seja, quando nós oramos uns pelos outros, o Senhor também nos abençoa, né? Mas nós não devemos orar esperando algo de Deus em nosso favor. Devemos orar por amor. Assim como o Senhor nos ama, o Senhor nos ama também. Então nós devemos sim orar uns pelos outros, não importa quem seja, amigos, inimigos, mas devemos sim orar uns pelos outros. Devemos também orar pela nossa igreja. Neemias 1, eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Esteja atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Aqui é Neemias orando, intercedendo pelo povo, pelos seus pecados. Então nós devemos também orar pela nossa igreja, né? A igreja que nós estamos, pelos nossos líderes também. Irmãos, o que falar mais sobre intercessão, né? Nós aqui explanamos alguns versículos que diz sobre intercessão, sobre orarmos uns pelos outros. Mas tem algo mais profundo aí. Que seria: quem é Cristo? Nós sabemos que Cristo veio aqui, morreu por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, mas ele diz algo, que ele iria subir ao Pai, iria mandar o Espírito Santo, né? Mas o que ele diz? Eu estarei intercedendo por vocês perante o Pai, né? Então, se o Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores, Deus forte, nosso amigo, intercede por nós, por que nós não podemos interceder uns pelos outros? Às vezes é uma preguiça, às vezes, não precisa, não vou orar pelo pastor porque ele já ora, ele já é pastor, não vou orar pelo irmão porque o pastor já ora, não vou orar porque eu não quero, não vou orar pela pessoa porque ela me magoou. Mas se o Senhor Jesus está constantemente intercedendo por nós, quem somos nós para dizer que não vamos interceder? Mas nós devemos sim, o Senhor espera isso de nós. Como diz na palavra do Senhor, nós devemos procurar ser parecidos com Cristo. E Cristo, Ele intercede por nós. Então nós devemos sim interceder uns pelos outros, né? Aqui em Romanos 8:34, diz assim: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ou seja, o Senhor intercede por nós. Só pelo fato do Senhor interceder por nós, é o único motivo que nós precisamos para poder intercedermos também, uns pelos outros. Mesmo que, às vezes, nós estejamos cansados do dia de trabalho, vamos orar, vamos interceder uns pelos outros, né? Porque o Senhor se alegra quando nós nos colocamos no lugar de alguém, quando nós procuramos colocar o nosso coração, não apenas orar por orar, Senhor, apresenta a vida do irmão, cuide. Não, mas quando a gente se aprofunda na oração, quando nós apresentamos ao Senhor tudo aquilo que a gente espera que o Senhor faça na vida da pessoa, espiritualmente, né, financeiramente também, nós devemos sempre estar intercedendo uns pelos outros. Amém, irmãos? Amém. Eu lembro que, um pouco antes de me converter, eu sempre fui uma pessoa que gostei de orar. Nem sabia eu sabia assim, Jesus morreu na cruz, só, por causa daquele filme lá que a Record passava todo mês, né, a Paixão de Cristo. Então eu era pequeno, eu vi aquele filme, eu só entendi assim, Jesus morreu na cruz, mas não sabia realmente o porquê, o significado e quem era Cristo. Para mim, era apenas Deus Pai. Eu até às vezes pensava assim, nossa, Deus é mau, né? Olha o que ele fez com o seu filho, né, na minha inocência ali. Mas mesmo assim, mesmo não sabendo muito, sem entendimento,
o Senhor colocava no meu coração para estar intercedendo pela minha família. Então, eu sempre ao orar, antes de dormir, eu apresentava a minha família. Eu creio que mesmo ali, sem mencionar o nome de Cristo, pois não tinha conhecimento, eu creio que o Senhor ouvia a oração, a intercessão, para que o Senhor cuidasse da minha parentela, né, que o Senhor pudesse estar guardando e abençoando. Então, irmãos, isso eu tomo como aprendizado até hoje, porque mesmo em meio a gente ora, e a pessoa não muda, né? A gente fala, nossa, parece que Deus não está ouvindo, né, nossa oração, mas nós temos que crer sim, que o Senhor está ouvindo. O trabalhar de Deus é diferente do nosso. Nós queremos as coisas, né, principalmente hoje, no século XXI que nós vivemos, nós queremos tudo de imediato, né? Queremos tudo para hoje, para ontem. Mas o trabalhar do Senhor é diferente em cada vida. Tem um que vai ser um pouquinho mais rápido, em alguns vai ser um pouquinho mais lento. Mas quando nós continuamos intercedendo, sem desistir, o Senhor se alegra. O Senhor espera isso de nós. A intercessão não é apenas você chegar na sua casa e orar e acabou, mas é você constantemente estar intercedendo pela vida daquelas pessoas, né? Se você vê alguma coisa que não te agrada, apresente ao Senhor. Ah, Senhor, essa pessoa fez isso comigo. Apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor. Se a situação não está boa na sua vida, apresente ao Senhor. Se está tendo conflitos, apresente ao Senhor. Apresente a vida da pessoa, apresente a circunstância. Porque o Senhor, Ele vê, um ato de fé, Ele vê nós intercedendo e esperando nele. Em quem nós vamos esperar, irmãos? Em quem? Na força do homem? Lembramos da passagem de Davi, né? Quando Davi tenta lá, acho que eu marquei aqui. Não marquei. Quando Davi vai interceder, ali quando ele tenta numerar o povo, né, o Senhor manda aquele castigo, né? Aí Davi começa a interceder. Senhor, tira, fui eu que quis numerar, tira, Senhor, não faz esse povo pecar, não faz esse povo perecer. Aí o Senhor pergunta para Davi, né? Você quer que eu te coloque na mão dos homens ou nas minhas, né? Aí Davi escolhe na sua, Senhor, porque eu sei que o homem ele é perverso, né? E o Senhor, eu sei que o Senhor é justo. Então, independente do que acontecer comigo, eu sei que nas suas mãos o Senhor fará justiça, né? Então devemos sim estar intercedendo ao Senhor e esperando que o Senhor faça justiça, que o Senhor trabalhe, que o Senhor venha ministrar nos corações dessas pessoas. Porque um dia, quanto nós menos esperarmos, o Senhor vai ter restaurado, o Senhor vai ter transformado, o Senhor vai ter liberto. Só basta que nós estejamos em constante oração por essas vidas, né? E sabemos que o Senhor é um Deus tão maravilhoso que, mesmo a gente sem pedir nada, orando uns pelos outros, o Senhor tem trabalhado por nós também. Então, possamos ter essa prática, né, de orar. É fácil nós orarmos pela nossa família, sim, porque a gente convive, a gente ama, mas aqui nós aprendemos que não é só pela família, é os amigos, é pela igreja, pelos líderes e principalmente pelos nossos inimigos, porque sabemos que o Senhor, Ele se agrada quando nós nos colocamos na brecha e clamamos uns pelos outros, né? Então, irmãos, que fique essa mensagem no coração dos irmãos. Que, independente da circunstância que nós estivermos passando, das lutas ou provações, vamos estar intercedendo uns pelos outros, né? Para que aquelas pessoas possam continuar mais e mais. Amém, irmãos? Eu encerro por aqui. Que o Senhor continue ministrando em nossos corações essa palavra, que nós possamos, ao orar, estar lembrando, Senhor, se o Senhor Cristo, que morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, está intercedendo por nós ao Pai, por que nós não fazemos os mesmos? Intercedemos pelos nossos irmãos. Então que nós possamos sempre lembrar, se Cristo está a todo momento intercedendo por nós, inclusive pelos nossos inimigos, vamos interceder também, para que o Senhor venha nos abençoar e abençoá-los. Amém? Glórias a Deus.